Os avistamentos de OVNIs fascinam e intrigam a humanidade há décadas. Desde estranhas luzes no céu até encontros com naves misteriosas, estes eventos continuam a desencadear especulações sobre vida extraterrestre, casos bem documentados que se recusam a ser descartados. Pessoas de todas as esferas da vida, incluindo militares, afirmaram ter testemunhado fenômenos inexplicáveis nos últimos anos. Tanto que estes relatos ganharam atenção generalizada, levando a pesquisas, debates e inúmeras teorias sobre a possibilidade de vida inteligente fora da Terra. Temos tudo, desde um avistamento maluco na Amazônia a um avistamento notório na antiga União Soviética. Bem-vindo a um novo vídeo. Hoje veremos alguns OVNIs capturados na natureza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora vamos começar. Número 15. A queda do OVNI na Amazônia. A queda de um OVNI na Amazônia. Confirmada por documentos governamentais vazados, o que havia dentro é incrível. As autoridades inicialmente negaram os relatos, mas surgiram novas evidências, revelando a verdade sobre a queda de um objeto voador não identificado. O documento, vazado por fontes anônimas, traz detalhes surpreendentes sobre os destroços do avião e seus ocupantes. No terreno próximo ao local do acidente, diversas figuras alienígenas foram encontradas em pé ao redor da nave caída. As figuras, parecendo seres esqueléticos com pele escura e brilhante e membros alongados, pareciam ser de uma espécie diferente de qualquer outra conhecida pelo homem. Embora vários corpos tenham sido descobertos espalhados entre os destroços, o que aconteceu com os demais permanece um mistério, desde que o local foi isolado. Mas não antes de as imagens e informações se tornarem públicas. Os especialistas estão agora a trabalhar para estudar os restos mortais e determinar as suas origens. Quais são as implicações desta descoberta? Poderia ser o início do contato com vida extraterrestre? Deixe-nos saber nos comentários. Número 14. O incidente na floresta Rendlesham. Este incidente continua sendo um dos avistamentos de OVNIs mais famosos da história. Ocorreu durante vários dias em dezembro de 1980, perto das bases da Força Aérea dos Estados Unidos, RF Woodbridge e RF Bentwaters, em Suffolk, Inglaterra. Na noite de 26 de dezembro, o sargento John Burroughs e o aviador Jim Penniston, entre outros membros da Força Aérea dos Estados Unidos, observaram luzes estranhas sobre a floresta Rendlesham. Curiosos sobre as luzes, os dois homens se aventuraram na floresta para investigar e se depararam com uma nave triangular com luzes brilhantes flutuando perto das árvores. Penniston ainda afirmou ter chegado perto o suficiente para examinar o navio, que ele descreveu como tendo cerca de 3 metros de altura e coberto de símbolos estranhos. Na manhã seguinte, eles descobriram reentrâncias incomuns no solo, bem como níveis elevados de radiação em 27 de dezembro, quando o tenente-coronel Charles Holt liderou uma equipe de volta à floresta. Ele gravou notas de áudio descrevendo as luzes pulsantes e os relâmpagos que observaram. Apesar dos relatórios detalhados e das evidências físicas, o Ministério da Defesa britânico considerou o evento sem importância, sem responder a muitas perguntas. Número 13. As Luzes da Fênix. Em 13 de março de 1997, um dos avistamentos mais significativos de OVNIs ocorreu em Phoenix, Arizona. Aproximadamente às 20 horas, uma grande nave em forma de V foi vista deslizando silenciosamente pelo céu. Dizia-se que tinha cerca de 1 quilômetro de largura e luzes ao longo de suas bordas. Aproximadamente às 22 horas, foi observada uma luz mais intensa que se movia lentamente. As luzes foram relatadas como uma série de luzes pairando e descendo lentamente atrás das montanhas de Sierra Estrela, a sudoeste da cidade. Testemunhas relataram ter visto uma série de luzes tremulando e descendo lentamente atrás das montanhas de Sierra Estrela, a sudoeste da cidade. A Força Aérea dos Estados Unidos eventualmente alegou que as luzes eram simplesmente sinalizadores lançados por aeronaves.
a Des Warthog durante um exercício de treinamento na cordilheira Barry M. Goldwater, mas esta explicação não satisfez a todos, pois não explicou o avistamento anterior do enorme V. Alguns céticos, como James Maga, sugeriram que o fenômeno poderia ter sido o resultado de aeronaves militares conduzindo exercícios de treinamento sob o nome de Operação Snowbird no exterior. Tucson. Apesar da explicação oficial, muitas testemunhas continuam convencidas de que o que viram naquela noite foi algo muito mais extraordinário. Número 12. O incidente da escola aérea em setembro de 1994, um grupo de 62 estudantes de rua, no Zimbabué, experimentaram um dos mais notáveis encontros de OVNIs da história. Durante o recreio na escola, as crianças, com idades entre os 6 e os 12 anos, viram objetos brilhantes em forma de disco a descer num campo próximo. Algumas crianças afirmaram ter visto seres com olhos grandes e vestidos com ternos pretos saindo do navio e se aproximando deles. A reunião durou cerca de 15 minutos. E de volta às aulas, as crianças contaram sua história com entusiasmo. Mas muitos dos professores ficaram céticos e não as levaram a sério. O incidente recebeu muita atenção quando surgiram notícias locais, o que levou o correspondente da BBC, Tim Leach, a visitar a escola. Apesar de sua experiência em reportagens de guerra, o Dr. John Mack, psiquiatra da Universidade de Harvard, especializado em abduções alienígenas, também visitou a escola depois de entrevistar as crianças e pedir-lhes que desenhassem o que tinham visto. Os desenhos mostravam consistentemente seres com grandes olhos negros e ternos justos. Além disso, muitas crianças alegaram ter recebido mensagens telepáticas dos seres alertando-as sobre os problemas ambientais e a importância de proteger a Terra. Número 11. O OVNI. Tic Tac, um dos avistamentos de OVNIs mais famosos do século XX ocorreu durante exercícios de treinamento militar em 2015, quando pilotos da Marinha encontraram um objeto misterioso no céu. O objeto, que recebeu o nome de OVNI Tic Tac devido ao seu formato, foi gravado em vídeo e divulgado ao público. As imagens, posteriormente confirmadas como reais pelo Pentágono, mostram o objeto movendo-se em alta velocidade e realizando manobras aéreas que desafiam as capacidades de qualquer aeronave conhecida. Os pilotos surpresos expressam seu espanto ao ver como o OVNI desafia as leis da física. Em 2020, o Pentágono desclassificou o vídeo para acabar com os rumores e esclarecer que a gravação era autêntica. Mas, apesar das evidências, os militares não conseguiram explicar o que era o objeto, deixando o mistério em aberto. Número 10. O avistamento do aeroporto O'Hare. O avistamento de OVNIs no aeroporto O'Hare, em 7 de novembro de 2006, é um dos encontros de OVNIs mais discutidos nos Estados Unidos. Aproximadamente às 16 horas e 15 minutos, um grupo de funcionários da United Airlines, incluindo pilotos e mecânicos, observou uma nave de metal em forma de disco voador flutuando silenciosamente acima do portão C-17 do Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago. O objeto permaneceu imóvel por cerca de 5 minutos a uma altitude entre 1.400 e 1.500 pés. 500 pés, antes de disparar direto para o céu, deixando um buraco distinto nas nuvens, conhecido como nuvem perfurada. A FAA inicialmente rejeitou o avistamento, atribuindo-o a fenômenos meteorológicos, mas, na sequência de um pedido da Lei de Liberdade de Informação, foi revelado que a FAA tinha discutido o avistamento internamente, embora nenhuma investigação oficial tenha sido conduzida. A falta de uma investigação aprofundada apenas aumentou as suspeitas públicas. E, apesar dos numerosos depoimentos de testemunhas oculares, até a data não foram fornecidas respostas.
O avistamento de O'Hare continua sendo um dos encontros de OVNIs mais intrigantes e mais bem documentados dos últimos anos. Número 9, o avistamento da base aérea de Kirtland. O avistamento de OVNIs nessa base, ocorrido em 4 de novembro de 1957 em Albuquerque, Novo México, ainda cativa os entusiastas de OVNIs. Dois controladores da Administração Aeronáutica Civil, R.M. Kaiser e E.G. Brink, estavam trabalhando na torre de controle quando notaram uma luz branca incomum movendo-se pelo campo de aviação. A luz exibia estranhos padrões de manobra. Então os controladores usaram binóculos para ver melhor. O que eles viram foi um objeto em forma de ovo com cerca de 15 a 20 pés de altura, com uma luz branca brilhante na parte inferior. O objeto, com cerca de 15 a 20 pés de altura e com uma luz branca brilhante na parte inferior, pairou perto da torre por cerca de 1 minuto antes de seguir para o leste em direção ao céu nublado. O incidente foi investigado como parte do projeto Blue Book, o programa de pesquisa de OVNIs da Força Aérea. Mas a conclusão oficial não dissipou o ceticismo em torno do evento. Número 8. O rapto de Travis Walton. O caso Travis Walton é uma das histórias de abdução de OVNIs mais estranhas e comentadas da história. Ocorreu em 5 de novembro de 1975 na Floresta Nacional Apache Sitgraves, perto de Heber, Arizona. Ao voltarem para casa, notaram um objeto brilhante flutuando acima das árvores. Intrigado, Walton saiu do caminhão para olhar mais de perto e, de repente, um poderoso feixe de luz disparou do objeto, levantando-o no ar. 5 dias depois, Walton reapareceu misteriosamente e ligou para sua irmã de uma cabine telefônica, alegando que não se lembrava de onde estivera. Eventualmente, Walton lembrou que estava a bordo de uma nave espacial na qual foi submetido a estranhos procedimentos médicos por seres extraterrestres. Apesar da crescente publicidade, muitos céticos questionaram a veracidade do relato de Walton, e alguns até sugeriram que se trata de uma farsa. Mike Rogers, cunhado de Walton, que inicialmente apoiou a história, mais tarde expressou suas dúvidas, embora mais tarde tenha se retratado. Número 7. A onda belga. A onda de OVNIs belga, também conhecida como aleta de OVNIs belga, foi uma série de avistamentos incomuns de OVNIs que ocorreram entre 1989 e 1990, principalmente na Bélgica. O primeiro grande evento ocorreu em 29 de novembro de 1989, quando diversas testemunhas relataram a presença de enormes OVNIs triangulares voando silenciosamente sobre a cidade de Eupen. À medida que os avistamentos se espalhavam, a Força Aérea Belga foi forçada a reagir. Na noite de 30 de março de 1990, vários relatos de luzes estranhas foram recebidos de todo o país. Então, a Força Aérea enviou 2 caças F-16 para investigar. Apesar dos esforços dos caças, o radar do Glens Report Control Center rastreou um objeto que os pilotos não conseguiram ver. Embora os bloqueios do radar se revelassem falsos, essa estranha situação confundiu muita gente, principalmente porque o radar indicava que algo estava ali, mas os pilotos não conseguiam identificar visualmente. O incidente continuou durante meses, com mais de 2.000 avistamentos por civis, autoridades policiais e até militares. O fenômeno OVNI na Bélgica continua a ser um dos mais bem documentados na Europa. E apesar de várias explicações, o mistério do que aconteceu naquela noite permanece sem solução. Número 6. Avistamentos do Vale do Hudson. Entre o final de 1980 e 1984, uma série de avistamentos extraordinários de OVNIs ocorreu naquela região e em partes de Connecticut. O fenômeno começou na véspera de Ano Novo de 1982, quando um grupo de testemunhas de Kent Cliffs viu uma enorme nave em forma de V deslizando silenciosamente pelo céu.
Isso marcou o início do que se tornaria uma onda de avistamentos que durou mais de um ano, entre março de 1983 e junho de 1984. Milhares de pessoas relataram ter visto objetos em forma de bumerangue, com luzes brilhantes, muitas vezes movendo-se lenta e silenciosamente pelo céu. Algumas testemunhas afirmaram que os objetos eram tão grandes que pareciam estender-se por todo o horizonte. No total, foram mais de 9 casos notificados. Muitas das testemunhas inicialmente ficaram céticas, mas não puderam ignorar o que tinham visto. O pesquisador de OVNIs Philip J. Ambrose envolveu-se no caso, conduzindo entrevistas e documentando depoimentos de testemunhas. Ele ainda declarou ter visto a misteriosa nave em primeira pessoa. Embora os avistamentos tenham gerado considerável atenção por parte da mídia local, eles passaram despercebidos pela comunidade ufológica mais ampla e uma explicação definitiva do que ocorreu no Vale do Hudson durante esse período nunca foi dada. Número 5. O incidente Cash Landrum. Em 29 de dezembro de 1980, Betty Cash, Vicky Landrum e Colby, neto de 7 anos de Vicky, tiveram um encontro terrível com um OVNI que causaria problemas de saúde duradouros. Enquanto dirigiam por uma área rural perto de Dayton, eles observaram um objeto brilhante em forma de diamante flutuando acima das árvores. O avistamento foi tão intenso que Betty imediatamente parou o carro e Vicky saiu para olhar mais de perto. Ambos foram atingidos por uma intensa explosão de calor e luz ofuscante, e Vicky sentiu como se seu rosto estivesse em chamas. A situação piorou quando avistaram vários helicópteros militares AR, Boeing CH-47 Chooks, perseguindo o objeto. Após o encontro, as 3 testemunhas começaram a apresentar graves problemas de saúde. Betty Cash foi a mais afetada, sofrendo fortes náuseas, queda de cabelo e bolhas. Betty foi hospitalizada logo após o pesquisador de OVNIs John Schuessler investigar o caso, mas apesar das evidências físicas e do testemunho, fontes oficiais negaram qualquer envolvimento militar. As testemunhas até tentaram obter compensação pelas suas despesas médicas, mas as suas reivindicações foram largamente ignoradas até a data. O incidente Cash Landrum continua sendo um capítulo perturbador e inexplicável na história dos OVNIs. Número 4. O incidente do OVNI em Teherã, um dos mais bem documentados. Tudo começou nas primeiras horas da manhã, quando vários civis observaram um objeto brilhante e inexplicável no céu. A Força Aérea Iraniana respondeu rapidamente e enviou 2 aeronaves F-4 Phantom para investigar. O primeiro piloto a aproximar-se do objeto sofreu uma avaria inesperada. Os instrumentos e sistemas de comunicação do seu avião foram desligados. O segundo piloto, comandante Parv Jafari, também teve sérios problemas quando seu radar localizou o objeto. Seus sistemas também funcionaram mal. Jafari observou um objeto redondo menor se separando do maior e se aproximando de seu avião. Então ele diminuiu a velocidade e pousou. Uma busca na área no dia seguinte não revelou nenhum vestígio do objeto, então o mistério permaneceu sem solução. Número 3. Os sequestros de Allagash. Em agosto de 1976, 4 amigos na região selvagem de Allagash, no Maine, experimentaram um encontro incrível e aterrorizante com um OVNI. Jim Wire, Jack Wire, Charles Foles e Tom Reed estavam acampando em uma canoa quando notaram uma estranha luz brilhante no céu na noite de 27 de agosto. A princípio pensaram que poderia ser um avião, mas à medida que se aproximava, a luz ficava silenciosa e se movia de maneiras que não pareciam possíveis. Com o tempo, os homens foram submetidos à hipnose, o que os ajudou a recuperar detalhes ainda mais vívidos sobre a sua experiência. O ufólogo Raymond Fowler investigou o incidente e, mais tarde, publicou um livro sobre o evento, que atraiu ampla atenção. As abduções de Allagash continuam sendo um dos encontros de OVNIs mais intrigantes da época. Número 2. O incidente de Shag Harbor, em 4 de outubro de 1967, um estranho e misterioso evento.
OVNI ocorreu na pequena cidade pesqueira de Shag Harbor, na Nova Escócia, aproximadamente às 23 horas e 20 minutos. Os residentes locais, incluindo Laurie Wickens e seus amigos, pensaram ter testemunhado um acidente de avião e contataram imediatamente a Polícia Montada Real Canadense, RCMP. A RCMP contatou rapidamente o Centro de Coordenação de Resgate de Halifax e a Guarda Costeira. Equipes de busca de barcos de pesca locais, da Guarda Costeira e da Marinha Canadense foram enviadas ao local, mas o objeto afundou e desapareceu antes que quaisquer restos mortais ou sobreviventes pudessem ser recuperados. Com o tempo, os pesquisadores sugeriram que poderia haver vários objetos envolvidos e que poderia ser uma atividade subaquática inexplicável. O incidente de Shag Harbor continua sendo um dos encontros de OVNIs mais misteriosos do Canadá. Número 1. O incidente do OVNI em Voronezh, em 27 de setembro de 1989, ocorreu um encontro marcante com um OVNI na cidade de Voronezh, na União Soviética. Enquanto um grupo de crianças jogava futebol em um parque, observaram um estranho brilho rosa no céu. De repente, uma grande bola vermelha com cerca de 3 metros de diâmetro apareceu na frente deles. O objeto flutuou por um tempo antes de desaparecer e reaparecer diversas vezes. As coisas tomaram um rumo ainda mais estranho quando as crianças relataram ter visto um alienígena de 3 orelhas emergir do objeto, seguido por outras 2 criaturas humanoides, uma mais alta que a outra. Os alienígenas aparentemente deixaram uma mancha circular carbonizada no chão e um pequeno robô prateado também emergiu do OVNI. O governo soviético levou a sério o relatório das crianças e enviou uma equipe de cientistas para investigar. A TASS News relatou inicialmente a descoberta de uma rocha alienígena no local, mas mais tarde foi identificada como hematita, um mineral comum. Embora a radiação tenha sido detectada, ela foi considerada insignificante e semelhante a OS níveis encontrados após o desastre de Chernobyl. O incidente de Voronezh continua sendo um dos encontros de OVNIs mais estranhos da história soviética. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!